Senhor, nós estamos declarando: não vamos nos apegar com as coisas daqui, porque nós não somos daqui. Jesus disse: vocês não são do mundo, assim como eu também não sou. Vocês são filhos de Deus, são filhos da pátria celestial, da Jerusalém celestial. E nesta manhã tu nos fazes lembrar que há um lugar que o Senhor preparou para nós. Enquanto cantamos este lindo cântico, os nossos corações ficam incendiados de desejo, Senhor. Desejo pelo nosso Pai, desejo pelo nosso lar, pela nossa pátria celestial. Senhor, não importa se temos paz ou temos guerra, não importa se temos abundância ou se temos escassez, não importa se estamos bem ou se não estamos bem nesta terra, nós não somos aqui. Oh Senhor, tu falastes que Abraão foi prometido a ele uma terra, mas até ele chegar, tantos testes, tantas provas, tantas dificuldades, tantas vitórias também, e ele permaneceu fiel. Mas quando ele chegou na terra prometida, aqui na terra, ele entendeu: não é aqui, não é aqui. E a Bíblia fala que ele habitou em tendas com Isaac e com Jacó, herdeiros da mesma promessa. Ou seja, a descendência dele, a herança deles não é nesta terra. A herança deles é o reino de Deus. A herança deles. Hoje nós queremos deixar patrimônio para os nossos filhos. Não existe maior riqueza que alguém possa deixar para os seus filhos do que a verdadeira fé, do que um novo nascimento em Cristo Jesus, do que a esperança da vida eterna, a esperança da vinda do Senhor. Aqueles que tiverem esta esperança não vão se desviar, não vão se drogar, não vão se embriagar, porque o foco deles está no céu, e eles sabem que este que os criou e os remiu e os chamou, Ele é santo. Ele é santo, e Ele nos criou santos como Ele é santo. E mesmo quando caímos em Adão e fomos separados dele, Ele nos recriou em Cristo Jesus, santo como Ele é santo. Oh Senhor, nós queremos ser santos. Senhor, nós queremos ser santos como Tu és santo. Nós queremos ser puros como Tu és puro. Nós queremos ser inocentes como Tu és inocente. Queremos ser luz neste mundo em trevas, assim como Tu és a luz. Queremos resplandecer Tua maravilhosa luz. Pai, enquanto adoramos, nós sabemos que não estamos adorando dentro de um prédio, em uma cidade chamada Barueri, em um estado de São Paulo, em um país chamado Brasil. Esta congregação se reúne diante de Deus. E quando nos reunimos, o Senhor olha do céu e nos contempla. Oh, que Tu possas encontrar um povo que canta: eu não vou me apegar com as coisas daqui. Se os amados puderem começar do início e repetirem esta primeira parte, é uma declaração: Senhor, eu não vou me apegar com as coisas daqui. Senhor, nós somos peregrinos, somos estrangeiros. Muitos já partiram desta vida hoje, mas nós, Senhor, ainda estamos aqui, podemos Te adorar. Nós podemos confessar que somos peregrinos, e a Tua palavra fala em Hebreus 11: por isso Deus
não se envergonha de se chamar seu Deus, porque Ele criou para eles uma pátria celestial. E eles agora declaram: Senhor nosso Deus, Altíssimo, Eterno, El Olam. Nós somos peregrinos. Nós somos peregrinos. A nossa pátria é o céu, de onde aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Esta é a nossa confissão nesta manhã. Maranata, Maranata. Ontem, naquela praça, no bulevar, nós adorávamos com um cântico novo. E nós cantávamos: Jesus te ama, Jesus te chama, Jesus te ama. O Senhor nos fez declarar em adoração estas palavras: Jesus te chama, Jesus te perdoa, Jesus te liberta, Jesus te cura, e Jesus te ressuscita e te dá vida eterna. Ó Senhor Deus, este cântico foi cantado naquela praça. Muitos passaram ali e ouviram este chamado, e hoje nós temos aqui o teu filho, Senhor, o irmão Jefferson. Ele ouviu este clamor. Jefferson, Jesus te chama, Jesus te ama, Jesus te chama, Jefferson. E ele veio chorando. Ele falou: por favor, orem por mim, me ajudem, eu sou um levita, eu preciso voltar para o Senhor. E nós vivemos esta maravilhosa experiência ontem. Muitos passaram porque nós cantávamos: Jesus te ama, Jesus te chama. Amados, Jesus está chamando porque o tempo está acabando. Jesus está chamando porque somos peregrinos, amados, nesta terra. Não temos pátria. Nossa pátria está no céu. Não importa, Ele disse, nem neste monte, nem em Jerusalém, mas em espírito e em verdade. Aleluia. Obrigado. Sabe, amados, vamos nos arrepender nesta manhã, porque muitos de nós não temos desejado a vinda do Senhor. Embora sabendo, ou fingindo que não sabemos, que talvez não estejamos aqui amanhã, nós não queremos pensar. E quem não quer pensar, não se prepara. Mas aqueles que têm consciência, são filhos de Deus, eles sabem. Vamos colocar o nosso coração no Senhor e reconhecer diante do nosso Deus que ainda a nossa vida, o nosso ser está muito arraigado nesta terra. E se está, é porque ainda a vida, o novo nascimento não se manifestou em plenitude. Ainda a terra é mais real do que o céu. Mas saibam vocês que o que Jesus fez naquela cruz é inimaginável. Ele destruiu a natureza carnal da serpente que se arrasta no pó dessa terra. Com todo o seu ser ela se arrasta, da cabeça até a cauda. Eu sou daqui. Ele nos pôs de pé. Ele nos deu a sua natureza, a natureza divina. Os nossos pés estão na terra, mas a nossa cabeça, a nossa mente agora está no céu. E quanto, por isso que Jesus disse: eu vou lavar os seus pés. E Pedro disse: Senhor, não apenas o pé, mas tudo, lava tudo. Ele disse: não, agora vocês foram remidos da natureza da serpente. Vocês não se arrastam mais no pó da terra, sem nem imaginar, nem levar em consideração o céu. Vocês agora são filhos de Deus. E Ele escreveu em Deuteronômio: destruiu a natureza animal caída, terrena, e nos colocou sobre dois pés. Ele nos levantou
limpou. Agora os nossos pés precisam ser lavados constantemente, porque ainda pisamos nesta terra, ainda temos este contato, ainda estamos cercados de pecado, estamos resistindo, vendo que o sacrifício foi perfeito para destruir para sempre essa natureza da serpente e nos fazer filhos de Deus. Oh, amados, que grande amor, o princípio e o fim de todas as coisas, o alfa e o ômega. Antes dele não existiu nada, e depois dele não existe nada, porque só ele é, só ele é, e nós somos dele em Cristo Jesus. Como poderíamos amar as coisas passageiras e perecíveis, quando ele nos deu um reino eterno, inabalável, vida eterna, junto dele alegria, gozo, paz do Espírito Santo, celebração eterna, alegria eterna coroará as nossas cabeças. Os remidos do Senhor voltarão, virão e voltarão a Sião com júbilo. Estamos indo para o lugar ao qual nós pertencemos, de onde nós caímos, mas em Jesus nós voltamos. Vamos amar a vinda do Senhor. Muitas vezes na palavra ele fala: graça e paz a todos os que amam a sua vinda. E em outro lugar ele disse que Demas abandonou Paulo, porque amou mais este presente século, esta vida terrena, do que a vinda do Senhor. Isto é uma queda, amados. É como aquela história que as crianças ouvem do sapo que entrou na viola do gavião e foi para a festa no céu. Jesus nos levou até lá, e aí a gente olha para baixo e prefere o mundo. Não, hoje nesta manhã eu clamo a todos: reconheçam diante do Senhor, reconheçamos que temos amado mais o presente século do que a vinda do Senhor. Este é um arrependimento, e arrependimento, entenda-se, eu estava vivendo aqui, achando que era aqui, e se o Senhor viesse, ia falar: não, Senhor, ainda não, ainda não. E para dar muitas desculpas, eu diria: não, Senhor, ainda tem muita gente para alcançar. Mas saibam que quando aquela trombeta soar, quem entrou, entrou, quem não entrou, não entrou. O Senhor tem um dia determinado para isto. Pode ser hoje. Pode ser hoje. Ele não marcou esse dia para nos manter vigiando. Senhor, abre o meu entendimento, me vivifica espiritualmente, para que eu possa contemplar a realidade eterna, as realidades, Senhor, de céu e de inferno, de estar contigo para sempre ou estar separado de ti, de ter vida eterna, porque tu és a vida eterna, ou morte eterna, que é a separação eterna de ti, que és a vida. Cristianismo não é uma religião, é uma vida. É a vida eterna se manifestando em nós. Então, enquanto estamos aqui, agora levantados, colocados sobre os nossos pés, filhos de Deus, não mais filhos da serpente, vamos caminhando enquanto lavamos os nossos pés a cada dia, não nos amoldando, não nos conformando com este mundo que está caminhando para a sua destruição. Uma geração que antes dizíamos: Senhor, eles não te conhecem, Senhor, eles não te conhecem. Mas hoje que nós temos a verdade maravilhosa e simples, e saímos, hoje dizemos: Senhor, eles não querem, Senhor, eles agora sabem, mas
mas a grande maioria não quer. Então, amados, isto significa que o Senhor pode contemplar em algum momento que há um povo lutando desesperadamente para permanecer focado no céu, lutando contra o pecado dentro de si mesmo, lutando contra o mundo, contra a sua própria carne, contra as iras, contra as amarguras, contra as cobiças, amando, destruindo o ódio e a ira, e amando a Deus e aqueles que Deus criou, lutando a cada dia para não pecar, e se pecar, todos os dias lavando o nosso pé e lavando as nossas vestes. A vida cristã é uma batalha constante, diária, não é uma brincadeira. Vamos começar a focar no céu. Arrependimento significa isso. Eu estou olhando para a terra, ocupado o dia inteiro com as coisas desta vida, coisas lícitas. Acorda de manhã correndo, prepara as crianças, prepara o café, prepara o marido prepara todo mundo sai correndo, trânsito, chega na escola, trânsito, chega no trabalho, intenso, imagina que dá tempo para parar e pensar em Deus. Na hora do almoço, come rapidamente, corre lá, a mãe ou o pai vai lá pegar as crianças de volta, faz isso, aí tem 1000 atividades, aí chega no fim da noite, todo mundo está cansado, esbudegado, mas acha pelo menos 2 horinhas para ficar relaxando, não na presença de Deus, mas na presença de alguma coisa que agrada a sua carne, vai dormir, e assim a nossa vida vai sendo engolida. E nós podemos perder a eternidade eterna por causa de coisas tão lícitas. Mas saiba você um milagre maravilhoso. Você pode fazer tudo isso focado no Senhor. Esta é a maravilha. Basta você tomar a decisão de estar focado no Senhor. Na hora que você acorda, Senhor, eu te adoro nesta manhã. Pode ser hoje, Senhor. Obrigado porque o Senhor se lembrou de mim. Obrigado por tudo que o Senhor vai me ajudar neste dia. Obrigado, Senhor. Eu escolho perdoar todo mundo hoje. Não importa quem vier contra mim, Senhor, na tua presença, enquanto você já vai levantando da cama. Senhor, este é um dia do perdão. Eu escolho perdoar, não importa as circunstâncias ao meu redor, Senhor. Eu escolho, Senhor, tomar decisões baseadas na tua palavra, na tua verdade, no teu padrão. Senhor, obrigado por cuidar de nós. Obrigado porque nos deu mais um dia. Obrigado por cuidar das crianças, por cuidar do marido, por cuidar da esposa, dos meus pais. Obrigado, Senhor, porque aquelas questões do meu trabalho, eu sei que o Senhor está cuidando, porque eu estou te dando o primeiro lugar na minha vida. E você vai orando e servindo as crianças e adorando ao Senhor. E se você está adorando o Senhor, de repente você começa a falar com as crianças: filhinhos, pode ser hoje, tem prova hoje, vamos orar, Jesus vai te ajudar. Não se preocupe, olha, não briga com ninguém hoje. Lembre-se, não vai pegar nada de ninguém, vai obedecer à professora, ao professor, vai estar atento. Vida cristã na terra. Pega, você está na presença do Senhor, vai pegar as crianças. Foi tudo bem? Então vamos agradecer ao Senhor. Foi bem na prova? Glória a Deus. Foi mal? Glória a Deus também. Mas vamos orar ao Senhor. Nossa vida não está nisso, mas Deus quer que nós sejamos um povo que não causa vergonha nele. E aí a nossa vida é totalmente, nossa conversa é cristocêntrica, é centralizada em Deus o dia inteiro. E quando vamos dormir, abraçamos o nosso travesseiro. Senhor, que saudades de Ti. Obrigado por mais um dia. Tem misericórdia de mim naquele dia quando eu tiver que sair desta terra. Senhor, que eu esteja contigo. Perdoe todos os meus pecados neste dia. Lembre-se que o Senhor disse: não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Ficou irado, este mundo tem nos dado muitos motivos, mas perdoa todos os dias. Nunca vá dormir irado, nunca,
Você não sabe as portas abertas para demônios virem. Nunca durma irado. Aí você vai aprender, sabe o que? A não irar ninguém, porque Deus falou que você vai ter que ir lá pedir perdão. Então na hora que você vai dar um passo, você já para e já não atravessa a linha vermelha. Respira, fala: Senhor, eu escolho perdoar. Eu escolho perdoar. Se porventura atravessou a linha vermelha, vai lá, pede perdão. Vamos viver conectados com o céu. Vamos viver conectados com o céu. Eu quero. Alguém quer? Para isso Ele morreu. Ele disse assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Sabe o que é reino? É o lugar onde Ele reina. E nós somos súditos. Nós obedecemos. Habitar no reino é reconhecer que Ele é rei. E com o rei não tem democracia. E nós amamos a obediência. Amamos a palavra. Obedecemos por amor. Vamos nos arrepender neste dia, porque temos vivido a nossa vida muito mais desconectados de Deus do que conectados com Ele. Eu não vou com as coisas aqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Vem Jesus, vem buscar a sua noiva.
daqui, pois eu sei, há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu, meu Jesus. Vem, Senhor. Vem buscar Vem, Senhor. a sua glória. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto, Quem estiver pronto. a sua glória com ele porá. Ele vem. não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá. Na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais. Tua amada face. E queremos ter o teu santo nome escrito na nossa testa. Ó Senhor, se hoje tu fosses realizar, se o Senhor viesse e falasse hoje, eu vou realizar o desejo de cada um de vocês. Vocês podem ter desejo que eu certeza que eu desapareceria da terra. Qual é o desejo? Se eu puder fazer algo para você hoje, o que você deseja? Eu disse, Senhor, estar contigo para sempre. Ter certeza que eu vou estar contigo. E o meu desejo é que esta igreja ficaria totalmente vazia. Mas, irmã, tem algum problema na sua vida? Não, amado, nenhum. O único problema que eu tenho ainda é estar na terra, quando eu sei que o Pai me preparou um lugar. Vamos amar a Deus mais do que o mundo. Vamos amar o céu. Nós somos filhos de Deus, amados. Nós não somos filhos da terra. Ele pagou um preço inimaginável para que naquele dia nós estejamos com eles. Por isso hoje você entende que Deus está restaurando o Espírito de Cristo que habitou no apóstolo Paulo. E ele dizia, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A vida que me resta nesta carne, eu vivo só por um motivo, pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Todo mundo vai morrer, o cemitério está cheio, os necrotérios estão cheios. Mas no dia, se isto acontecer comigo, antes que o Senhor venha, não, eu nunca morri. Por isso que eu temo, eu quero permanecer agarrada. São 30 anos correndo. Em algum momento Ele vai se lembrar. Ele vai se lembrar. Amém. E naquele dia eu quero correr até encontrá-lo como uma criança que o encontre, o abraça muito. Oh, vamos adorar o Senhor. Este cântico tem que mexer muito conosco. Nós temos que gritar e dizer, peregrino eu sou, eu não vou me apegar. Não, nem precisa vir terra, não me ofereça isso porque eu não quero. Nem me oferece aquilo, eu estou de passagem. Não, mas se você fizer isso, se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar isso. Pode ficar com isto. O Pai me deu uma herança incorruptível, uma herança inabalável, eterna, uma riqueza que nem todo ouro, nem toda prata desta terra pode comprar. Ele me deu vida. Eu estava morta. Ele
me ressuscitou. Eu estava morta, separada da vida. Agora Ele me uniu pelo sangue de Jesus. Ah, que o Senhor possa olhar hoje e ver um povo que o deseja mais do que tudo, que quer tudo vá bem, quer tudo vá mal. Com Jesus, tudo sempre vai bem. Que o Senhor abençoe a todos com o Espírito Santo, com o Espírito de sabedoria e entendimento por que você existe, por que você nasceu, de onde você veio, para onde você vai. Que o Senhor te abençoe com uma revelação clara do céu ao qual você... Mas Ele nos ama a ponto de que se precisar dar umas chineladas, Ele dá. Se precisar dar umas chicotadas, Ele dá. Para que não nos separemos dEle eternamente. Bem-aventurados aqueles que conhecem os caminhos do Senhor. Aleluia. Obrigado por esta oportunidade, amados. Mas se eu não falasse, acho que as pedras gritariam. Amém. Aleluia, aleluia. Eu passo agora novamente para a Bispa Cidinha, para a Supervisora Mariene. Glória a Deus, aleluia. O nosso desejo, não é, amados? É continuar adorando, adorando, adorando. E o nosso coração fica igual a criancinha quando vê o pai que chegou de viagem. Faz muitos dias que ela não vê o pai. E ela levanta os dois bracinhos assim: Pai, Pai, eu quero colo, Pai. O nosso desejo, amados, verdadeiramente, é que Ele nos leve, que Ele nos purifique totalmente e nos leve, porque este mundo não tem nada para nós. A cada dia nós estamos vendo como este mundo está se desfazendo. Fisicamente a terra está se desfazendo. Moralmente a terra está se desfazendo. Não há mais a economia global abalada, né? A geopolítica totalmente abalada. Tudo está se desfazendo. Mas a nossa esperança é que o Senhor preparou um novo céu e uma nova terra para aqueles que o amam. E Ele vai nos levar. O tempo aqui, amados, o bispo Conrado não poderia estar hoje, então ele me pediu: amada, você pode dar continuidade na minha ministração? E eu disse: sim, amém. E ali sentada e vendo o mover do Espírito Santo, Ele vai nos conduzindo. Eu quero ser, amados, como o profeta Ezequiel, do rio de Ezequiel 47. Eu quero que o Senhor me ajude a me soltar nos seus braços, a segurar firme na sua mão e me deixe. Louvado seja Deus, Pai, no mais poderoso nome de Jesus. Eu coloco diante de Ti a minha vida e a vida de cada um dos meus irmãos que estão ouvindo este culto. Senhor, fala conosco nesta manhã mais, nós queremos mais. Nós queremos mais, no mais poderoso nome de Jesus. Enche-nos da Tua presença, Senhor. Enche-nos, Senhor, nós precisamos mais de Ti. É tudo que nós precisamos, porque esta é a Tua missão, Espírito Santo. É preparar uma noiva pura, sem ruga e sem mácula, para aquele glorioso dia. Amados, na ministração passada, o nosso arcebispo Conrado, ele falou sobre Efésios 6, sobre a batalha que nós enfrentamos aqui nesta terra. Esta batalha que quer nos retirar, nos arrastar para fora
do caminho santo, do caminho de preparação para entrar no reino dos céus. E ali lendo Efésios 6, e eu estava recordando, né, o que o nosso arcebispo falou, que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, que essa batalha nós precisamos conhecer e saber com quem nós estamos batalhando, esta batalha nas regiões celestiais, né, com potestades, os espíritos que estão nas regiões celestiais, e batalhando o inimigo das nossas almas, é Satanás. Ele quer nos arrastar, ele fez isso desde o princípio. A palavra diz que ele foi homicida desde o princípio, porque lá no Éden, ele matou Adão e Eva, não matou fisicamente, mas espiritualmente, e é isto que ele tenta fazer. Ele não se importa que nós venhamos à igreja todo domingo, ele não se importa que nós adoremos, ele não se importa que nós preguemos, ele não se importa que nós oremos, desde que nós não tenhamos o novo nascimento, desde que nós não estejamos buscando a Deus todos os dias, em espírito e em verdade, ele não se importa. Sabe por quê? Porque se for assim, nós vamos fazer tudo aqui nessa terra, achando que estamos muito bem com Deus, obrigada, e naquele grande dia não vamos entrar. Então, amados, a nossa batalha não é contra a carne ou sangue. E o nosso amado arcebispo também falou que nós precisamos da armadura de Efésios 6, e eu quero deixar bem claro aqui para os amados, Efésios 6, de 10 a 20, a armadura de Deus é Cristo Jesus. Ele é o cinturão da verdade, ele é a couraça da justiça, ele é o escudo da fé, ele é a espada da palavra, ele é os calçados do evangelho da paz. Em Cristo Deus fez tudo o que nós precisamos. Ele é esta armadura, amados. Jesus é a nossa armadura. Enquanto nós adorávamos ali, o Senhor me fez lembrar de 2 guerreiros, 2 batalhas que a Bíblia descreve. Os 2 lançaram mão de armaduras. Um deles, o rei Acabe, ele recebeu uma profecia de que ele morreria, mas ele decidiu enganar o inimigo, que eram os sírios, vestiu uma armadura e foi para a batalha. Mas diz a palavra de Deus que algum homem lançou uma flecha ao acaso, e esta flecha entrou por uma brecha na sua armadura, e ele morreu. Um homem idólatra, um homem que desprezou o Deus de Israel, e que levantou ali os profetas de Baal, junto com Jezabel, aquela tremenda idolatria. E o outro, Davi, um pequenino, que com toda a intimidade que ele tinha com Deus, ele pastoreava as ovelhas do seu pai, com o seu coração no Senhor, cantando e escrevendo salmos e hinos, tangendo a sua harpa, um adorador do Senhor. E no dia em que Golias veio afrontar o Deus de Israel e o povo de Israel, ele foi até Saul e ele disse: eu vou lutar contra esse gigante. Mas o que foi? E Saul olhou para aquele menino e falou: ele vai ser despedaçado. Falou: toma, veste a minha armadura. Davi colocou aquilo
Mas dentro daquilo ele ficou tão desconfortável, que ele falou: eu não quero nada disso. Eu vou contra esse incircunciso filisteu, em o nome do Senhor dos exércitos. E Davi, cheio do Espírito Santo, pegou 5 pedrinhas e uma funda. Amados, nós precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo. Nós precisamos depender do Espírito Santo. Davi poderia ter se enchido de orgulho: eu estou com a armadura do rei, e ter ido naquela batalha. Mas ele disse: não, eu não preciso disso. Porque quem está a me eu calço os meus pés com o evangelho da paz. E não ter uma vida com Deus, e não conhecer Jesus, e não conhecer o Espírito Santo, porque Ele é a nossa. Eu mencionei, nós não vamos ler aqui no telão, mas está em 1 Reis 22, do 34 ao 36, a história da morte do rei Acabe. E em 1 Samuel 17, versículos 38 a 40, 45 e 49, a batalha de Davi contra Golias. Mas eu quero pular para João 7, 37 e 39. Porque, amados, Jesus veio resgatar um povo que estava perdido nos seus delitos e pecados. Jesus veio para resgatar um homem que estava morto, separado de Deus. Entendamos como morte, amados, a separação da vida, e a vida só está em Deus. Jesus veio para isso. E foi necessário que Ele morresse, que Ele fosse para aquela cruz. Foi necessário que Ele ressuscitasse, subisse para o Pai. Para quê? Para nos enviar o Espírito Santo. Para nos enviar o Espírito de Deus, o Espírito de vida. Porque somente através do Espírito Santo o homem conseguiria ouvir novamente a voz de Deus. E quando Ele veio, Ele disse: o reino de Deus já é chegado a vós, e Ele estará dentro de vós. Porque o Espírito Santo passaria a habitar no homem. O Espírito Santo passaria a viver dentro do homem. Agora, amados, vamos meditar nesta tremenda coisa, neste tremendo presente. O Espírito de Jesus Cristo, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, vir habitar dentro de nós, tremendos pecadores. Que coisa tremenda. Vamos para João 7, do 37 ao 39. João 7, do 37 ao 39, diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto Ele disse,
com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito Santo, até aquele momento, não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Veja, amados, que a promessa feita a Abraão, o Espírito Santo, só seria derramado depois que Jesus fosse para a cruz e ressuscitasse e subisse para o Pai. E ali Jesus estava na festa dos tabernáculos, era o grande dia da festa, era o dia principal da festa. E aquele que era a própria água viva estava ali. E ele gritava: alguém aqui tem sede? Se você tem sede, venha e beba de graça, eu vou te dar desta água viva. E ele falava: eu vou morrer naquela cruz. Naquele momento era o que ele estava dizendo: eu vou morrer para dar a vocês o Espírito Santo prometido a Abraão. E amados, nós sabemos, todos conhecemos a passagem da mulher samaritana. Senhor, Jesus pediu água e ela disse: Senhor, eu não tenho, o Senhor não tem com que tirar água, o que o Senhor está fazendo nesse poço? Né? O Senhor é judeu, está pedindo água para uma samaritana. E ele diz: mulher, se você soubesse quem é este que está te pedindo de beber, você é que me pediria, e eu te daria da água viva. E para aquela mulher, ele se revelou como o Messias. Eu sou, eu que falo contigo. Ou seja, se você crer em mim, você vai receber a água viva, você vai receber o Espírito Santo. E foi tremendo ali, nós sabemos. E na sequência ela pergunta: onde nós devemos adorar, Senhor? É neste monte ou é em Jerusalém? E ele fala: mulher, não é neste monte nem em Jerusalém. O Pai está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Isso está em João 4. Mas, amados, Jesus andou com os discípulos. Em João 14, ali ele já estava se despedindo. Ele já estava preparando os discípulos para a sua partida. Dos versículos 1 a 3, ele fala: olha, é necessário que eu vá. Eu estou mencionando apenas de passagem, amados, para que nós possamos nos deter nos versículos que falam a respeito do Espírito Santo. E Jesus, no mesmo João 14, agora sim eu gostaria que os amados colocassem na tela, João 14, do 16 ao 19, quando ele estava falando com os discípulos, ali na sequência, e os discípulos tristes, porque Jesus iria embora, ele diz assim: é necessário que eu vá, né? E ele fala no versículo 16: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Versículo 17: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê. Porque nós só podemos ver com os olhos da fé. Nem o conhece, porque nós só podemos conhecê-lo pela fé. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco. E mais, Ele estará em vós, dentro de vós. Os discípulos não conseguiam entender isso, amados. No Velho Testamento nós vemos que Deus levantava homens e mulheres com poder, mas o Espírito Santo estava sobre eles. Porém, quando Jesus morreu e ressuscitou e foi para o Pai, em Atos 2, o Espírito Santo vem
e passa a habitar no homem, dentro do homem. E ele fala: eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco e o mundo não me verá mais, vós porém me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Jesus estava dizendo aos discípulos: eu estou indo, eu vou na frente, vou preparar lugar para vocês. Mas eu sei que se eu deixar vocês aqui sozinhos, vocês vão se perder de novo. Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Espírito Santo, o meu Espírito, o Espírito de Deus Pai. Porque não vamos nos esquecer, Pai, Filho e Espírito Santo são 3 em uma só pessoa. Esse é um mistério tremendo, mas é assim. E os 3 trabalham juntos pela nossa salvação. O Pai planejou, o Filho veio e executou a salvação, e o Espírito Santo está anunciando esta tremenda salvação. Aleluia, glória a Deus. Um pouquinho mais para frente, em João 14, agora no versículo 26, se os amados puderem colocar na tela, João 14, 26, Jesus fala: mas com algumas coisas, um pouquinho de coisas, todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Jesus tem falado com vocês? Jesus tem falado conosco? É o Espírito Santo quem nos faz lembrar. Na hora da tentação, ele vem mansamente e diz, acende a luz vermelha e diz: por favor, meu filho, não vá por este caminho. Por favor, minha filha, não faça isto. Por favor, meu filho, não diga isto. Fecha sua boca, não fale nada. Ele vem e ele vai nos conduzindo. Ele vem nos lembrando de tudo que nós ouvimos, que lemos na palavra, que ouvimos nas ministrações, nos fortalecendo para que nós possamos continuar a nossa caminhada pelo caminho estreito. Amados, o caminho estreito, a porta é estreita, mas o caminho também é estreito. Sabe quando esse caminho vai ficar amplo e espaçoso? Quando nós entrarmos em Cristo, porque Ele é o lugar aonde nós precisamos habitar. Este caminho fica amplo e espaçoso quando nós estamos nele, andando nele, caminhando com ele, falando com ele, dia a dia. E ele vai nos levar até o céu. Mas enquanto estivermos aqui, é necessário que o caminho seja estreito. Porque se a nossa carne tiver um pouquinho de folga, ela debanda, ela se perde. Então o Senhor faz todo o esforço para nos manter neste caminho, para que possamos entrar lá. Este caminho é tão estreito que não dá nem para andar do lado de alguém. Eu e você entramos neste caminho e caminhamos com o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Aleluia, aleluia. Veja, amados, que em João 16, Jesus estava falando que enviaria. E os discípulos ficaram olhando assim, né? E um varão disse: o que vocês estão fazendo, olhando para o céu? Este mesmo Jesus que vós vistes subir, ele vai voltar.
Ele voltará. E os discípulos meio que estavam se sentindo desamparados. Mas em Atos 2, logo em seguida, o Espírito Santo é derramado. Todos nós conhecemos a história de Pedro. Um homem grosseiro, de certa forma até violento, mas ele amava Jesus. Negou Jesus 3 vezes, mas se arrependeu profundamente. Não era remorso como Judas teve remorso, era arrependimento. Ele chorou amargamente, arrependido porque ele tinha negado Jesus. E este mesmo Pedro covarde, que se escondeu até da empregada do palácio, negou Jesus para ela. Este mesmo Pedro, em Atos 2, quando o Espírito Santo desce e faz aquele reboliço ali em Jerusalém, 3.000 almas são batizadas. E ali nós vemos que as pessoas vendo tudo aquilo, né? Perguntam para eles: que faremos, irmãos? E no versículo, Atos 2, versículo 38, puder projetar, por favor. Atos 2, 37, agora o 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos. Amados, por que esse ministério fala tanto do arrependimento? Vamos ler aqui, nós vamos entender. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom, o presente do Espírito Santo. Essa foi a instrução de Pedro. E no versículo 39 está escrito: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que estão ainda longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Que promessa é esta? A promessa de receber o dom do Espírito Santo. E nós vemos aqui, amados, essa explosão que aconteceu depois da vinda do Senhor, do Espírito Santo. E Pedro agora se tornou um homem ousado, um homem cheio de fé, um homem que era lembrado em todo o tempo daquilo que ele recebeu de Jesus e ministrava. E as pessoas eram curadas, e as pessoas eram salvas, se arrependiam, eram batizados. O Espírito Santo estava agindo tremendamente ali no meio deles, tremendo. Amados, a nossa vida nesta terra é um grande mistério. Um Deus tão grande que nós cantamos aqui no começo, criou os céus, a terra, o mar, criou tudo, as fontes das águas. Um Deus que é onisciente, onipresente, onipotente, Ele está em todos os lugares, Ele sabe tudo, Ele conhece tudo. Um Deus que é santo, santo, santo. O grande mistério é como Ele escolheu contar conosco. Como Ele escolheu correr atrás do homem desde o Éden. Adão, onde estás? Deus não sabia onde Adão estava? Claro que sabia. Deus estava chamando aquele filho obediente, cheio da vida de Deus que Ele havia criado, mas que havia se perdido pela incredulidade e pela desobediência.
E hoje, Ele continua correndo atrás de nós. Ontem lá no Boulevard, Ele perguntou: irmão Jefferson, onde estás? Em algum momento nós ouvimos: onde estás? Meu filho, minha filha, onde estás? No Éden, por muito tempo eu achei que o pecado maior ali era a desobediência, né? Deus falou: não coma, eles comeram. Até que um dia eu recebi uma ministração de que o grande pecado foi a incredulidade. Porque se eles tivessem crido no que Deus disse, e não no que a serpente disse, eles teriam obedecido a Deus. Em Hebreus, quando fala do povo de Israel, diz que eles caíram no deserto por causa da incredulidade. Eles não entraram na terra prometida por causa da incredulidade. E Ele alerta que não haja em vós um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Amados, o Espírito Santo de Deus foi derramado em nossos corações. Nós cremos nisso. Verdadeiramente nós vivemos como um vaso que transporta o Espírito Santo de Deus. Nós vivemos como homens e mulheres que guardam dentro de si o Espírito do Deus vivo. Todos nós conhecemos a história do pecado de Davi. Eu não vou aqui falar sobre isso, mas eu quero falar sobre a oração de arrependimento que ele fez no Salmo 51. Quando ele entendeu, quando caiu a ficha, o pecado que ele tinha cometido. Porque vejam, amados, Davi cometeu aqueles pecados, mas ele continuou vivendo a sua vida normalmente. Até que Deus, pela misericórdia, enviou o seu profeta para mostrar para ele o seu pecado. Mas quando ele reconheceu o pecado, ele ficou tão arrependido, que na oração que ele faz em Salmo 51, ele não fala: eu pequei contra Batseba, eu pequei contra Urias. Senhor, eu pequei contra ti somente, e fiz o que é mal diante dos teus olhos. E um pouquinho mais adiante no Salmo ele diz: Senhor, eu pequei, mas por favor, não retires de mim o teu Santo Espírito. O pecado afasta o Espírito Santo da nossa vida, o ajudador, o consolador, o guia, aquele que nos foi enviado para nos ensinar todas as coisas. O pecado afasta o Espírito Santo de Deus de nós. Quantos versículos existem na Bíblia? Não extingais o Espírito Santo. Não afasteis o Espírito Santo. É o pecado que nos afasta. E Davi sabia que sem o Espírito Santo ele estaria perdido. Amados, qualquer um de nós, por mais eloquente que sejamos,
Por mais poderosos que sejamos nesta terra, famosos, ricos, abastados, o que não importa, mais inteligentes, os homens e mulheres que ganharam o prêmio Nobel, não importa, sem o Espírito Santo, não passamos de homens e mulheres mortos nos nossos delitos e pecados. E Davi pediu: Senhor, não afasta de mim o teu Santo Espírito. E um pouquinho mais adiante ele fala: devolve-me a alegria da salvação. Nós temos alegria pela nossa salvação. Sabe quem nos dá esta alegria? É o Espírito Santo. E Davi, enquanto ele meditava e escrevia e orava isto, ele percebeu, os ossos dele estavam parecendo que estavam sendo quebrados pelo pecado que estava nele. Ele percebeu que ele tinha perdido a alegria da salvação. Ele percebeu que ele já não tinha mais o Espírito Santo. Mas ele orou ao Senhor, clamando pela misericórdia dele. E amados, é isto que nós precisamos fazer todos os dias da nossa vida. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos do Espírito Santo. E nós, o Senhor é muito lindo comigo, Ele me trouxe uma cena agora que vocês vão dar risada. A cena que passou aqui na minha mente rápida assim foi: nós estamos no ponto de ônibus, o motorista desceu, por algum motivo, eu vi o motorista descendo, e nós entramos no ônibus, mas o ônibus estava quebrado, o motorista desceu para buscar ajuda, e nós entramos no ônibus e ficamos lá, esperando. Amados, este ônibus é a nossa vida. O motorista é o Espírito Santo. E muitas vezes nós estamos neste ônibus quebrado. O Espírito Santo já desceu. E nós estamos lá achando que vamos chegar no céu sem o Espírito Santo. E vai subir com a sua igreja, porque a missão dele aqui na terra terá terminado. Ele veio preparar uma noiva sem mancha, sem mácula e sem ruga. Que tal hoje abrirmos o nosso coração verdadeiramente, reconhecendo que nós temos deixado muitas vezes o Espírito Santo de fora. Só um pouquinho, Senhor. Eu vou até ali e já volto. Só um pouquinho, Senhor. Eu vou assistir uma coisinha aqui e já volto. Só um pouquinho, Senhor. Eu vou fazer uma coisa ali e já volto. Miseráveis homens que somos. Enquanto vamos fazer uma coisinha ali, assistir a outra coisinha ali, fazer outra coisinha ali, não sabemos se a nossa alma será levada, arrancada do nosso corpo. E onde nós formos encontrados, na condição que formos encontrados, é onde nós vamos ficar por toda a eternidade. Amados, nós precisamos
nos render verdadeiramente. Deus abençoe, amada. Nós precisamos nos render verdadeiramente ao Espírito Santo de Deus. Basta. Basta de tentar lutar com as nossas próprias forças. Eu fiz questão de falar dos dois guerreiros, das duas armaduras, porque muitas vezes nós estamos como o rei Acabe, achando que porque entramos dentro de uma armadura, religiosamente, põe o capacete da salvação, põe o escudo da fé, nós estamos protegidos. Mas onde nós nos esconderemos do nosso Deus? Para onde fugiremos do seu Santo Espírito? Se estivermos no fundo do mar, Ele vai nos achar. Se nós estivermos no abismo, Ele vai nos encontrar. Se nós estivermos nas alturas, não importa onde estivermos, Ele sabe. Não há como fugir de Deus. E maravilhosamente, amados, o Espírito Santo, Ele está disponível para nós, como este ar aqui que nós estamos respirando. Antes de eu falar, estamos respirando, alguém se lembrou que estava respirando? Mas quando eu falei, imediatamente nós olhamos para a nossa respiração. O Espírito Santo de Deus está disponível para nós, como este ar que nós estamos respirando. E só há um que pode fechar o ar das nossas narinas, tirar o fôlego das nossas narinas. Só há um que pode retirar o Espírito Santo de nós, o próprio Deus. Por isso Davi implorou: Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito. Então vamos nos render a Ele, crendo que Ele é poderoso para nos conduzir, amados. Jesus, alguém aqui acha que Jesus teria vindo, feito este tremendo sacrifício para nos deixar nas mãos de qualquer um? Não. Ele nos deixou nas melhores mãos, nas mãos do Pai, nas suas próprias mãos, nas mãos do Espírito Santo de Deus. E eu quero terminar indo para Apocalipse 22, porque até isso, amados, o desejar a vinda do Senhor Jesus, o desejar estar com Cristo, o desejar a vida eterna, é o Espírito Santo quem coloca em nossos corações. Sem Ele, nós não desejaríamos. Apocalipse 22, versículo 17. Diz assim: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, olha aqui a própria água viva, falando: aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Aleluia. O nosso Deus é tremendo, amados. O nosso Deus é maravilhoso. O Espírito Santo, é Ele quem coloca nos nossos corações o desejo, a fome de estar com Cristo. Ele está clamando no nosso coração: Maranata, vem, Senhor Jesus.
Maranata, vem, Senhor Jesus. E naquele grande dia, subirá conosco para o Pai. Vamos nos colocar em pé. Eu chamo aqui os adoradores. Eu chamo também a nossa preciosa arcebispa, porque falando do Espírito Santo, eu sei que esta tem nos ensinado tanto a respeito da intimidade com Deus, a respeito de viver na presença de Deus. Tem aqui algumas palavras para nos falar. Vamos adorar então, amados. Vamos adorar ao Senhor. Enquanto nos despedimos. Aleluia. E enquanto adoramos também, amados, nós vamos colocar aqui o gasofilácio. E aqueles que tiverem o desejo de ofertar, fiquem à vontade, em nome de Jesus. Vamos adorar, amados. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Pensei eu o pensamento que tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jeremias 29, 11. Eu não vou me apegar com as coisas daqui. Podemos declarar agora com entendimento. Podemos cantar agora com mais entendimento de que o Espírito Santo é Ele quem nos convence de que nós somos peregrinos e estrangeiros nesta terra. Aleluia. O meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva.
29 em diante, eu vim, pode continuar, amados, e eu volto para o Pai, e vocês não me verão mais, ou seja, eu fiz a obra, agora cabe a vocês crer, mas eu vou enviar o Espírito Santo para ajudar. Mas ele terminou dizendo, e do juízo, quando nós cantamos o Cordeiro que se entregou, por tanto tempo não entendíamos, falávamos, mas nem sabíamos do que ele veio nos livrar. Isso é uma tragédia. A pior coisa que pode existir é a religião, que te faz fazer as coisas mecanicamente, sem entendimento. Mas ele disse que ele iria nos ressuscitar, ele poria em nós o seu Espírito e nós viveríamos novamente. E isso é tão maravilhoso, porque quando o Espírito Santo faz esta obra tão misteriosa dentro de nós, Deus, que era um nome, uma fumacinha, nem sei o que, ele se torna real. E como é que você sabe que ele é real? Porque nós começamos a renunciar às coisas visíveis em favor das coisas invisíveis, ou seja, nós nascemos para o Espírito, nós nascemos do Espírito, nós nascemos de Deus, e agora Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito. Mas como adorar o Deus que é Espírito, se nós estávamos mortos espiritualmente? Mas agora nós estamos entendendo, não porque a nossa mente alcançou, mas porque o milagre aconteceu. Agora Deus se tornou real. Aquilo que era tão normal neste mundo, agora nós entendemos que não faz parte do reino para o qual Ele nos transportou. Por isso, amados, eu estava me lembrando do livro de Cantares, que fala: ó filhas de Jerusalém, se encontrardes o meu amado, que lhe direis? Não digam que adoeço de amor. Amados, o amor de Deus por nós é tão arrebatador, que quando Ele começa a se manifestar, nada mais nos sacia, porque nós fomos criados para Ele, nós fomos criados para a eternidade. Nunca nada passageiro e temporal nos saciará, somente o Deus eterno. Oh, quão bem-aventurados são aqueles que o Senhor escolheu para ser sua propriedade particular. Aleluia. E hoje, pela primeira vez, enquanto discípulo, ele diz: eu levantei vocês. Vocês estavam como um jugo, como um animal, um jugo pesado, e vocês andavam como que de quatro com este jugo. E eu vim e libertei vocês, porque vocês eram escravos do pecado, e vocês se levantaram sobre dois pés. E agora vocês são cidadãos da pátria celestial, mas vocês ainda estão andando nesta terra. E quando Jesus disse: eu vou lavar os vossos pés, e ele fala: mas Senhor, lava tudo. E ele disse: não, vós já estáis limpos pela palavra que nos tenho falado. Ou seja, enquanto andarmos com o nosso ser, Colossenses 3, 1 e 2, se ressuscitastes, buscai as
A eternidade é muito mais real do que as coisas daqui de baixo. Não é uma ordem, olha para cima. Não. Você começa agora, tirou os olhos da terra. Você começa a andar olhando para o lugar ao qual você agora pertence. E enquanto andamos, ainda os nossos pés vão se sujando. Mas nós precisamos ser lavados constantemente. Mas o nosso coração e todo o nosso ser agora está focado no céu, adorando a Deus. Tu prometestes que escreveria a tua palavra na nossa mente, imprimiria a tua palavra na nossa mente e escreveria nos nossos corações. Não lendo e decorando, mas vivendo. E eu te peço nesta manhã, Senhor, leva-nos a viver o que está escrito. Leva-nos a viver o que Jesus fez naquela cruz. Senão jamais entenderemos o que está escrito nesta palavra. Nesta manhã, Senhor, nós recebemos esta maravilhosa promessa de ter a tua palavra dentro de nós, vivida, não decorada, não aprendida mecanicamente, para que, Senhor, a cada dia se manifeste em nós a nova criatura em Cristo Jesus. E enquanto isso, nós decidimos não nos apegar nestas coisas aqui. E o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Levante sobre ti o seu rosto tão amado e te dê Shalom, que o Deus da paz, o Deus eterno, que é a nossa paz, vos conserve em paz, santos, irrepreensíveis nos vossos espíritos, alma e corpo, até a sua vida. Lembre-se, nós não veremos a morte. Nós somos a geração que não veremos a morte. No abrir e fechar de olhos, contemplaremos a amada face do nosso Pai. Aleluia! E o nome dele estará escrito aqui: Santos ao Senhor. Hashem. Ele virá no piscar
mais desejar a Deus enquanto está tudo bem. É novo nascimento. Aleluia. Muitos desses dias estão dizendo: bom, eu estou garantido, tenho muito dinheiro no banco, não vai me acontecer nada. Se tem magniquística, se tem que está acontecendo por aí. Mas o Senhor disse: ah, é? E se hoje pedirei a tua alma? Que vai adiantar o que você tem no banco? Aleluia. E o profeta do Senhor disse naquele dia, quando tudo for abalado, os ricos lá vão ligar para o banco e falar: gerente, eu agora quero meu dinheiro. Ele vai dizer: ah, mas o banco foi demolido, foi tudo afundado, não tem mais banco. Ele disse: bem-aventurados aquele cuja riqueza é o Senhor. Aleluia! Glória a Deus. de graça, de graça.